Fiz a limpeza e daí no dia seguinte eu lá com a expectativa 1000, vai dar tudo certo, essa semana vai ser demais. E aí, de repente, segunda-feira, 10 horas da manhã, levei 3 porradas lá, tava quase nocauteada. E aí eu me perguntando, né? Poxa, o que eu fiz de errado? Mas na verdade eu fiz super certo, né? Eu continuo na limpeza. E por várias vezes fiquei para baixo, astral ruim, e percebi que é devido a essa limpeza. Tá indo tudo embora, destravando tudo. Maravilha, perfeito. A limpeza realmente ela dá um baque. Até semana passada eu estava falando sobre isso, né? Que eu passei por isso, né? E aí eu fiz a limpeza e daí no dia seguinte eu lá com a expectativa 1000, vai dar tudo certo, essa semana vai ser demais. E aí, de repente, segunda-feira, 10 horas da manhã, levei 3 porradas lá, tava quase nocauteada. E aí eu me perguntando, né? Poxa, o que eu fiz de errado? Mas na verdade eu fiz super certo, né? Quer dizer que a minha limpeza estava dando certo, porque estava surgindo as questões ali para eu resolver e eliminar de vez da minha vida. Então, assim, a limpeza ela dá meio um baixo autoastral, dor, enxaqueca, enjoo, pode acontecer, né? Com as pessoas isso, mas é o processo assim, ó, que é tirar o peso assim, ó, mas tirar mesmo, né? Não é só, tomei um banho, tô me sentindo melhor, no dia seguinte volta tudo ruim. Não, é para se livrar de uma vez por todas. Mas Bru, parabéns, parabéns mesmo. posso Alguém fazer uma. Eu, a G. diga. Posso fazer uma pequena colocação que você falou sobre isso, sobre a limpeza, né? E eu Claro, com passei por certeza. isso essas semanas. Assim, eu até dividi com você, mas eu até queria dividir com todas vocês que eu fiquei muito, muito mal. Era o apartamento que eu queria, como eu falei para todas vocês. E eu fiquei muito, muito mal de vomitar, de ficar mal, de muita dor de cabeça, até fraqueza, olha só. E a gente sempre pede, né, para Deus, para o universo, fala assim: eu quero limpa tudo que for ruim, limpa tudo que for ruim. Mas às vezes é algo tão cômodo para gente que a gente não vê como uma limpeza. A gente vê, ai meu Deus, mas eu estou perdendo. De uma certa forma, não. Então, se a gente parar para observar as reações do nosso corpo e tudo à volta que acontece, a gente começa a entender que às vezes essa limpeza pode ser livramento também, entendeu? Então, é bom a gente levar isso em consideração também. Com certeza. Obrigada, Gê. Obrigada mesmo. E é total isso, é total, porque, inclusive, assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui, mas não é para assustar vocês, mas é para fazer vocês pensarem, né, um pouquinho. Lá vem eu, né? Lá vem a Bruna. Achei que essa aula tava tão gostosinha, tão legal. Mas assim, ó, o que acontece? Quando você faz a limpeza com intenção de verdade, de se livrar das energias, com o coração aberto, pode acontecer de algumas pessoas começarem a se afastar de você, tá? Ó, eu tô vendo vocês com a cabecinha assim, ó. Todo mundo, né? Algumas pessoas começarem a se afastar de vocês. Eu tenho uma aluna que ela estava morando com o pai dela e quando ela começou a fazer as limpezas, ela não tinha harmonizado nada, colocado cristal, nada. Ele não foi por causa de se sentir incomodado com as correções, mas ela fez as limpezas, ele saiu brigado na época. Saiu brigado na época da casa dela. Foi para outra casa e saiu e tal. E depois, no processo, ela entendeu, Bruna, eu precisava que ele saísse. Na época, me doeu. Eu sofri, chorei, mas eu precisava demais daquilo. E hoje eu consigo perceber. Então, assim, ó, se algumas pessoas começarem a se afastar de vocês, né? Esteja preparado, que é as limpezas de vocês funcionando. E pode doer muito, muito, muito esse processo. Eu vou falar na lata aqui para vocês, porque vocês são adultas, vocês entendem. Tem situações que tem casamento
que a gente sabe que a pessoa só tá casada por comodismo, né? Eu já passei por isso com a Bárbara. Tinha uma época que a gente estava junto, eu não sabia dizer por que a gente estava junto, eu não sabia responder. Não sabia se tinha virado amizade, não sabia se ainda via ela como namorada ou só como amiga. E as minhas amigas perguntavam assim, por que você está com ela? Eu não sabia responder. E isso me doía demais. Só que eu não tinha coragem de terminar. Porque a gente estava ali há 7 anos juntas, era muita história, muitos planos, conta junto, casa junto. Meu Deus, que BO, né? Separar tudo e pensar nesse processo. Melhor continuar assim. Mas lá no fundo eu sabia que eu nem sabia por que estava com ela. Não sabia responder essa pergunta. Só que eu não tinha coragem. E aí as situações foram levando a gente a ficar cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. E aí chegou uma hora que não teve jeito. A gente não conseguiu mais segurar a corda ali. E a gente resolveu terminar. E a gente nem brigou. Nem brigou, porque nós duas mesmo sabíamos que a gente não tinha mais motivos para estar ali juntas, né? A gente só chegou, se olhou assim, rolou. Acabou, né? Acabou. Vamos fazer o quê? Tudo certo? Beleza? Quer ajuda para eu levar tuas coisas pro teu apartamento? Quer? Foi assim. Foi assim. Juro para vocês, a Jane tá aí de prova porque ela acompanhou esse processo. Então foi assim, a gente chegou um dia para outro e falou assim, acabou, né? Acabou. Poxa. Então, e aí, quer ajuda? Vamos lá. Eu ajudei ela a alugar o apartamento dela. Então, assim, foi um processo bem doido, assim. Só que a gente precisou disso para ver, né, para perceber que a gente precisou ficar longe para ver que a gente valorizava estar perto. A gente chegou num ponto que a gente estava assim, ai, se eu terminar com ela até vai ser bom, porque eu vou conhecer umas outras pessoas, né? Tô com saudades de sair, de ir pra balada, então vai ser legal. E aí precisei ficar sozinha para ver que ir pra balada é um porre, que ir pra balada é um saco. De estar lá na balada e falar, meu Deus, queria tanto estar em casa com a Bárbara comendo uma pipoca, né? Só que eu precisei passar por esse processo. E eu agradeço demais por ter passado por esse processo. Porque hoje, se passa na minha cabeça, ah, queria ir para uma balada, eu já falo, Deus do livre, não quero. Quero assistir meu filme com pipoca, né? Mas foi o meu processo. E a gente precisou passar. Mas o que eu quero falar, né? Que aquele momento da minha vida, eu sabia que eu estava no relacionamento errado. Eu comecei a ir na psicóloga para ter coragem de terminar o relacionamento. Tanto que eu nem tinha conversado nada com a Bárbara. E eu cheguei na psicóloga e falei assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso de coragem para terminar o meu relacionamento, que eu não consigo terminar. E quantos casamentos não estão assim, né? Nesse ponto de talvez precisar de alguma reviravolta ou de entender por que tá junto, por que não tá. E assim, ó, eu já vou preparar vocês. Se vocês fizerem a limpeza com intenção, com o coração aberto, querendo evoluir, querendo o máximo das 9, pode acontecer de, nesse momento, ter o rompimento. Seja para depois voltar e ficar melhor, ou seja realmente para cada um seguir o seu caminho e ficar melhor também. Mas é para ficar melhor, tá? Então, assim, acontece, nesse processo da limpeza, acontece de pessoas se afastarem de você. Pode ser amigo, pode ser marido, pode ser familiar, pode ser, mas vocês estejam com o coração aberto, que é para melhorar. É para melhorar o processo, é para evoluir. E se acontecer, você fala assim, que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu, porque isso estava me prendendo. O meu relacionamento, aquela época que eu terminei com a Bárbara lá, foi uma época que eu estava péssima no trabalho. Péssima, péssima, odiava. Eu ia todo dia para o trabalho me perguntando por que eu trabalhava naquele lugar, que eu não gostava daquelas pessoas, não gostava do trabalho, não gostava do processo, não gostava de quanto eu ganhava, não gostava de nada. Não cuidava de mim. Então, assim, o meu relacionamento estava tão mal que estava sendo uma âncora na minha vida. E a gente precisou resolver aquilo para eu começar a caminhar. Ela também, ela tem os... Aqui eu tô contando a minha parte, né? Mas ela também tem as partes dela. Então, assim, eu precisei passar por aquele sofrimento, pela aquela dor. Hoje eu falo tranquilamente, mas doeu demais, chorei demais, né? Cheguei um dia na casa da minha mãe, assim, o dia que eu fui lá, que eu falei pra Bárbara, quer ajuda para arrumar as coisas? Beleza, arrumei tudo, encaixotei tudo. Na hora que eu vi o carro dela saindo pela garagem, assim,
eu fui correndo para casa da minha mãe, correndo. Minha mãe abriu a porta assim, eu só me joguei no braço da minha mãe e comecei a chorar. E a minha mãe chorando junto comigo. Então, assim, hoje eu tô falando aqui, parece fácil, mas não foi. Doeu demais, sofri demais. Mas foi necessário. Foi super necessário pra gente evoluir. E hoje tá bem, né? E poderia não ter voltado. Mas com certeza eu estaria melhor do que lá naquela fase da minha vida que eu não sabia responder porque que eu tava junto com ela, não cuidando da minha saúde, aceitando estar num trabalho que não gostava, que não ganhava o quanto que eu queria, que não... Tudo na minha vida mal, né? Um marasmo na minha vida, assim. Então, independente de hoje eu estar com a Bárbara ou não, aquele processo precisava acontecer para eu me livrar daquilo, mexer a minha vida, tá? Então, o processo de limpeza faz isso com a gente, tá? Então, só estou preparando vocês aqui.